Ei, fique em silêncio, Deus vai cumprir com as promessas que fez para você. Esse é o tema da mensagem de hoje, mas antes quero te avisar que toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Então já se inscreva aqui no canal, já curte, já comenta e já compartilha para que você não perca nenhuma mensagem de Deus para você. Vamos para a mensagem de hoje. O texto base está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo do 5 ao 8. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, assim disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. E seus irmãos lhe responderam: Então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? E eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que José havia dito. Aqui, José, ele recebeu da parte de Deus um sonho que era uma revelação do cumprimento de um propósito e exaltação na vida dele. Só que o que acontece nesse cenário é que José, ele recebe esse sonho, mas era para ele guardá-lo e ele compartilhou. O detalhe é que por mais que aquele sonho que ele recebeu na juventude parecia algo muito distante, José já estava vivendo parte da promessa. A verdade é que quando Deus nos dá um sonho, uma palavra profética ou algo do tipo, é porque Ele quer nos preparar e quer que a gente se prepare também para poder viver essa promessa. E ali José vivia num cenário de muitos ciúmes e inveja por parte dos irmãos. Seu pai Israel, ele amava muito José mais do que qualquer outro filho, e isso está no versículo 3 que você pode consultar depois. Então imagine o seguinte cenário: dentro de uma casa, os irmãos e eles percebendo que o seu pai amava muito mais um irmão do que eles. É óbvio que esse cenário de insegurança, de rebeldia, de hostilidade por parte dos irmãos já era muito frequente na vida de José. Então, qualquer coisa que acontecia com José já era motivo para os irmãos odiar. E esse texto ele pode nos ensinar algumas coisas. Uma delas é que Deus revela sim para nós aquilo que Ele quer fazer na nossa vida de forma antecipada para que a nossa fé fique firmada nele. Então, sabe quando a gente às vezes passa por alguma situação que você fala: meu Deus, isso aqui não vai passar nunca, e de repente vem uma palavra profética, ou Deus te entrega um sonho, o Espírito Santo fala com você na hora que você está orando, enfim, e aquilo acalma o seu coração. É justamente para nos mantermos firmes, para a gente manter os nossos olhos fixados nessa promessa e não permitir que a gente nem desvie para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente fique firme debaixo dessa palavra. E normalmente essas palavras e sonhos, aquilo que Deus fala, é muito além da nossa capacidade humana. Então você fala: meu Deus, como que isso vai acontecer? Eu me vejo tão pequena, tão incapaz. Mas é justamente isso, para que a gente dependa 100% do Senhor e não queira fazer nada na força do nosso braço. Afinal, nós temos um Pai que faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensou, planejou. Outro ponto importante para se refletir desse texto é que, infelizmente, nem todas as pessoas querem o nosso bem, a nossa felicidade, o nosso crescimento, a nossa prosperidade. Eu me lembro de uma pessoa da minha família que eu considerava muito, muito mesmo. E eu percebia que, às vezes, quando eu falava sobre uma área que até então era muito difícil para mim, que era de relacionamento amoroso, essa pessoa sempre vinha com um balde de água fria. Então eu falava: nossa, quero construir minha família. Ai, mas hoje em dia tá muito difícil. Você já passou por isso? Ou quando você vai falar alguma coisa sobre trabalho, que fechou um contrato, nossa, sério, fulano, mas aí já começa, sabe, com essas situações. Então,
Existem pessoas que, além de odiar aquilo que você contou, um plano que você falou, a gente sente aquela inveja, sabe? Aquela energia um pouquinho mais negativa. Então, assim, presta atenção, cuidado com quem você conta, com quem você compartilha, porque nem todas as pessoas elas querem te ver bem. E assim como aconteceu com José, pode ser que aconteça com você. E às vezes depois não dá certo e você pergunta: ai Deus, por que que não deu certo? É que você só deveria ter ficado com a boca fechada. E eu tô falando isso pra você, mas eu também reforço isso cada vez mais dentro de mim. E a verdade é que nem todos vão apoiar, nem todos vão acreditar em nossos sonhos. Então é aquilo, se Deus te deu a palavra, basta você crer, você persistir, ser resiliente, ficar em pé, buscar depender do Senhor. E claro, se tiver alguma pessoa que você possa compartilhar, que você vê que realmente é uma pessoa de confiança, ok. Mas caso contrário, guarde para você, se movimente, busque conhecimento, invista em você, invista em viver aquilo que Deus quer que você viva. Mas fique em silêncio. E o terceiro ponto que eu vi é que muitas vezes isso que Deus te deu como palavra é justamente o que vai gerar oposição de outras pessoas. Então, os críticos podem se levantar, os invejosos também podem se levantar, mas lembre-se que tudo isso vai cooperar para o seu bem, que foi o que aconteceu lá na frente com José, que de verdade, depois pega e leia, medite sobre a história de José, que você vai ver que tem preciosidades nessa história e que vai fazer total sentido para você. E é muito fácil da gente aplicar isso no nosso dia a dia também. Só que o processo de José foi dolorido. Ele foi vendido, ele foi rejeitado, ele passou por muitas dores ao longo da vida dele. E a verdade é que esse sonho não era somente para ele ser exaltado, e sim o nome do Senhor e também para salvar uma nação inteira de fome. Então a verdade é que todos esses sonhos, as promessas de Deus nunca é somente sobre a gente, muito mais sobre as pessoas, porque a verdade é que o reino de Deus, ele é feito disso, acontece na nossa vida para ser feito depois através da nossa vida. Então existem palavras que talvez, não tenham se cumprido na sua vida, sim, por você ter falado demais, ter aberto a boca, isso já aconteceu comigo, e lá na frente Deus me alertou e falou: olha, lá atrás você falou e aconteceu isso. Então, a todo tempo o inimigo ele está ao nosso derredor, nós precisamos ter cautela, e a gente sabe muito bem que o nosso adversário ele usa pessoas também. Então, que hoje você possa refletir sobre isso e parar para pensar. A melhor coisa que você pode fazer diante de uma palavra, de uma promessa que Deus falou com você, é ficar em silêncio, se desenvolver, buscar conhecimento. E claro, se aconteceu já de você compartilhar assim como eu fiz, ore, peça perdão ao Senhor e lembre-se de que tudo vai cooperar para o seu bem, mesmo que aconteça algo como aconteceu aqui com José, era para ele ter ficado caladinho, quietinho. Ele precisou passar por tudo aquilo, claro, tudo fez parte do propósito dele, mas ele poderia não ter falado. Mas falou e teve esse desfecho todo da história de José. Então que a mensagem de hoje te faça refletir e buscar sabedoria e discernimento de Deus para quem você deve compartilhar e quem você não deve compartilhar sobre os seus sonhos e as suas promessas, tá bom? Então um beijo no seu coração e te esperamos com uma próxima mensagem.